Fala galera, beleza? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever agora mesmo aí, marca embaixo no sininho para receber as notificações. Deixa o seu like aí se você está aproveitando os vídeos aqui do canal, curtindo, utilizando aí de forma bem produtiva aí para os seus trabalhos, para os seus estudos aí dentro do áudio. Eu fiz uma enquete alguns dias atrás, pedindo para a galera comentar alguns tópicos para a gente abordar aqui no canal. Fiz aqui no Stories também do YouTube. Eu estou com dezenas de tópicos, eu tenho coisas anotadas aqui no meu quadro também que ao longo dos meses aí eu vou, as coisas vêm na minha cabeça, eu vou tendo ideias e tal. Resolvi abordar nesse vídeo aqui uma coisa que muita gente tem dúvida, tá? Eu sei porque eu mesmo tive muitas dessas dúvidas durante muitos anos, tá? Então eu vou abordar aqui os 5 maiores erros da galera que está trabalhando com áudio, né? Os 5 maiores erros de quando a gente trabalha com compressão, com compressores, tá? A gente sabe, obviamente, que você compreender os compressores, não só os compressores, né? Quando eu falo compressor, na minha cabeça fica muito claro que eu estou falando de ferramentas de controle de dinâmica, tá? Só que você lidar com dinâmica no áudio é uma coisa muito mais ampla, tá? Os compressores são um tipo de ferramenta que você tem. Você tem variação de compressores, né, que são os limiters. Você tem as ferramentas que trabalham com o contrário do funcionamento dos compressores e limiters, que são os expanders e gates, né? Então, basicamente, os compressores eles servem para reduzir a variação dinâmica, né, a variação de amplitudes do áudio ao longo do tempo, né? E os expansores servem para expandir, aumentar, né? Para quem ainda não assistiu aqui no canal, eu preparei, já tem um bom tempo, deve ter mais de 2 anos que eu postei esses vídeos, foram logo no começo do canal. Tem um vídeo completinho falando sobre mindset de compressão, recomendo todo mundo correr lá, para quem não assistiu, assiste lá, como entender, eu não lembro o nome exatamente, como entender o mindset para trabalhar com compressão, alguma coisa assim, e tem também um vídeo como entender a utilização de limiter na mix e na master, tá? Esses 2 vídeos são 2 vídeos que eu coloco assim como abertura do tema, tá? Porque obviamente o estudo de dinâmica é algo muito completo, é bem extenso, assim, né? Quando a gente pensa em dinâmica, a gente está falando de compressores, limiters, expanders, gates, mas dentro disso aí a gente tem várias subdivisões, a gente tem compressores multibanda, a gente trabalha com técnica de compressão paralela, a gente tem expander para baixo, expander para cima, né, downward ou upward. Então, assim, é um assunto que é muito complexo. E dentro dessa questão toda, a gente tem também como que os compressores e as ferramentas de dinâmica se interagem com as demais ferramentas, principalmente o equalizador, tá? Então, assim, quando a gente pensa nos 5 maiores erros que a galera comete, o primeiro era um que eu mesmo cometia, tá? Eu fiz uma listinha aqui. Primeiro erro que muita gente está começando a estudar comete. Compressor é para igualar o som, tá? Esse é o primeiro erro. O compressor não é para igualar o som. O compressor é para você reduzir as variações dinâmicas. E isso não implica necessariamente em o som ser igualado, tá? Em alguns tracks, em algumas situações, você passa a ter a sensação de igualar, tá? Ou seja, quando você está tocando uma batera, por exemplo, o cara toca tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Então, assim, se o baterista toca caixas com amplitudes diferentes, o que o compressor vai fazer não é deixar todas as caixas iguais, é deixar a amplitude das caixas mais próximas, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque o que provoca o erro clássico de compressão, que é o que a gente chama de overcompression, é as pessoas imaginarem que, por exemplo, numa batera o som de toda a caixa é igual. O som de toda a caixa não é igual, o som é mais próximo. Obviamente, se o cara tem uma performance muito boa, uma performance consistente, isso vai chegar a ser próximo de igualar. Mas se você olhar fisicamente, matematicamente, tecnicamente no computador, nenhuma batida de caixa é igual. Entendeu? E o grande lance é que, às vezes, para o nosso ouvido, isso transparece como até mudanças de timbre um pouquinho, bem sutis, tá? Mas esse é o primeiro grande erro, porque para você fazer algo ficar realmente igual ao longo do tempo, o que acontece é que você tem que comprimir muito. E quando você comprime muito, a gente sabe o que acontece, que o som vai embora, tá? Por exemplo, para um track de voz, quando você trabalha o compressor, a mesma coisa. O compressor não serve para igualar a voz, serve para
minimizar as diferenças entre partes mais altas e partes mais baixas. E muitas vezes a gente tem que complementar o trabalho do compressor com outras ferramentas, que eu já vou comentar nos outros tópicos. Mas é importante ficar claro, o primeiro grande erro é achar que o compressor serve para igualar. Ele não serve para igualar, ele serve para simplesmente aproximar os eventos de áudio que você está lidando ali, tá? Dependendo da música, obviamente a sensação que você tem é do áudio estar basicamente nivelado, mas a intenção inicial não é de nivelar e sim de aproximar os eventos de áudio, tá? Segunda coisa, o segundo grande erro aí que eu tive que matutar isso ao longo de muitos anos na minha vida também para entender. Nós temos que comprimir todos os tracks. Esse é o outro grande erro. Porque a gente assiste um monte de vídeo no YouTube, hoje em dia tem acesso a um monte de coisa aí e tal, e você acha que todo track da sua mixagem... Aqui eu estou comentando mais sobre a mixagem, mas várias dessas coisas se aplicam à masterização também. Nesse caso específico é mais da mixagem. Temos que comprimir todos os tracks. Não. Eu lembro que quando eu estava estudando muito essa questão, eu percebi que muitas das mixes que eu fazia, chegava no final, faltava força para a música, faltava energia para a música. E ao longo dos anos eu comecei a perceber que várias das coisas que eu estava comprimindo ali que não precisava, né? E leva um tempo até você discernir isso. Quando você começa a compreender que nem todos os tracks da música precisam ser comprimidos, né? Nem todas as fontes sonoras demandam compressão, o jogo muda muito. Inclusive, existem muitas músicas, muitos tracks que você vai mixar, onde você não há necessidade nenhuma de comprimir tracks individuais. Para a galera que trabalha com instrumento virtual, eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui no canal, trabalha com instrumento virtual. Muita coisa de instrumento virtual não tem compressão na mix, não tem nada. Eu mixo várias coisas aqui que vêm de instrumento virtual. Essa semana mesmo eu estou fazendo alguns trabalhos de trilha sonora, por exemplo, com instrumento virtual. Os tracks independentes praticamente não tem nenhum track com compressor. A gente trabalha uma compressão mais global. Por quê? Porque muitos dos instrumentos virtuais ou já tem algum tipo de compressão, ou simplesmente não tem nenhuma variação dinâmica, tá? Por isso que a gente deve compreender, o compressor é uma ferramenta de trabalho, de redução de variação dinâmica. Se um track não tem variação dinâmica, não há sentido você comprimir, a não ser que seja para você colorir o som, tá? Que é uma outra questão, é uma outra consideração que leva para a estética. Mas eu estou falando aqui mais do compressor em termos da utilização técnica, né? Que você utiliza um compressor, uma das tarefas que você utiliza o compressor é para fazer o controle, né, de amplitudes. A outra é para você colorir o som, que é uma outra questão. Estou falando especificamente da questão técnica aqui, tá? O terceiro ponto, o compressor tem que fazer toda a força no trabalho, tá? Esse é outro erro também, que às vezes a pessoa acha que o compressor não está fazendo o efeito necessário e aí acha que tem que comprimir demais. E aí quando comprime demais, o som fica pequeno, né? Então a gente tem que compreender que o compressor, a redução de dinâmica funciona em etapas, tá? Você pode ter um compressor para fazer aquela tarefa ali. Por exemplo, no caso da voz, né? Vou dar um exemplo da voz. Você trabalhou com um compressor ali. O compressor ajudou a diminuir as variações dinâmicas entre a hora que o cara grita e a hora que o cara canta mais levinho e tudo mais. Beleza. A outra ferramenta que é chave nesse trabalho é o próprio ajuste de volume, a automação de volume. Então, se o compressor não segurou o suficiente que você achou que deveria comprimir, a ferramenta de volume é outra ferramenta que vai ajudar você a segurar um pouquinho mais. Porque às vezes, se você comprime mais o som, ao longo do tempo, você vai perceber que o som ficou esmagado, né? Então, essa é a chave, assim, para qualquer coisa na mixagem. Você tem que tentar achar uma regulagem global. Por isso que eu trabalho 98,5% do meu tempo sem solar e tocando a música de cabo a rabo, né? Por quê? Porque o tempo é um item chave nessa incógnita. Você tem que entender o comportamento de cada track, do track de voz, a caixa da bateria, o bumbo da bateria, ao longo do tempo, né? Então, quando você acha a regulagem da compressão, o próprio tempo, você ouvir ao longo do tempo, vai te dizer se você sente aquele track muito comprimido ou pouco comprimido. E aí você acha uma regulagem global que funciona para a música inteira. Depois de você achar a regulagem global, aí você parte para
para as minúcias, né? Você entra nas particularidades das variações dinâmicas e faz as devidas automações. Então, é importante ficar ligado que o compressor não vai fazer a força toda. Então, a ferramenta de volume é uma coisa que ajuda muito. A outra coisa que ajuda muito, o próprio equalizador, né? Não vai dar tempo nesse vídeo aqui, que seria legal mostrar com ferramentas, com exemplos práticos também, mas dê uma conferidinha aí nesses 2 vídeos que eu falei que tem exemplos práticos, mas o compressor atua em conjunção com, o equalizador funciona em conjunção do compressor, né? Então, o que você manda para dentro de um compressor afeta o próprio funcionamento do compressor. Então, é bem importante você ficar ligado que o compressor ele não vai fazer esse trabalho sozinho. Se um track tem muito grave, por exemplo, e você comprime ele, a primeira coisa que você vai sentir é o som pumping, né? É o grave apertando demais o compressor. Então, quando você tira um pouco de grave que entra no compressor, você já alivia um pouquinho o funcionamento dele, ele funciona de uma forma um pouco mais branda, né? E elevando esse raciocínio para um outro nível ainda é o seguinte: se você para ver, vamos supor que você está comprimindo o som de um bumbo, né? Tem um compressor lá no bumbo. Quando você ouve o som masterizado, o som do bumbo vai parecer que é mais comprimido, mas ele não é mais comprimido no track. Você tem que entender que a força da redução dinâmica é feita por etapas. Então você tem um compressor no bumbo, aí você tem um compressor na soma da batera, por exemplo, aí você tem um compressor na soma no mix bus, e aí você também tem um compressor na master. Então o que acontece é que, por exemplo, o seu compressor lá no canal do bumbo está comprimindo 2-3 dBs, por exemplo. O compressor do bus da batera está comprimindo mais uns 2. O bus da música está comprimindo mais uns 2, né? Então você já colocou aí 3 mais 2, 5 mais 2, 7, e aí na master você está comprimindo mais 1,5, 2, né? 8, 9 dBs. Então chega no final, o seu bumbo, desde a matéria-prima até o som finalizado, ele teve ali, sei lá, 8 dBs de redução de ganho. Só que se você botar um compressor no kick que comprimiu 8 dBs, o som do bumbo acaba. Então isso é fundamental quando você está estudando dinâmica, tá? Utilização de compressores. O compressor não faz a força toda de uma vez. Por isso que rola muito erro, que eu vejo muita gente fazendo aí, através de referência. Porque a referência você está sempre ouvindo uma master. E aí você fica louco ali tentando mixar junto e colar. O seu ouvido está com uma percepção que o som sempre é muito mais comprimido do que o que você pode chegar na mix, né? Então você discernir, tipo assim, você está ouvindo uma master, beleza. O que é a compressão da master naquele som que você ouve? Você consegue distinguir? O que é a compressão da mix naquela master? Você consegue distinguir? O que é a compressão da batera naquela master? Você consegue distinguir? O que é a compressão realmente do bumbo naquela master? Você consegue distinguir? Quando você começar a ouvir essas coisas, você vai chegar à conclusão que o seu kick, o seu bumbo lá na mixagem, ele não teve mais do que, sei lá, 3 dBs de redução de ganho. E às vezes, quando você está comparando a sua mix com uma outra master, e tem aquela sensação do som tá bem apertado, mas ainda tá cheio, né? Aí você, cara, eu não consigo chegar no som, porque você não está entendendo simplesmente essas camadas de redução de ganho que são chaves no estudo do áudio aí, tá? Então, ficando ligado aí nesse terceiro ponto, que é o compressor não tem que realmente fazer toda a força de uma vez, tá? Ele funciona em combinação. Da mesma forma, se você precisar em um determinado track você ter diferentes processadores de dinâmica, como em muitas situações você precisa de ter um compressor, depois um outro compressor, ou um compressor e um limiter na sequência, né? Isso aí ocorre em várias situações, não são em todas, tá? E muita gente me pergunta também a questão da utilização do limiter, né? Se todo track tem limiter, não. Não, o limiter é uma coisa que é inclusive menos comum de aparecer para questões técnicas. Em algumas situações, sim, quando você trabalha com tracks que tem muito transiente, e às vezes você tem que segurar os transientes, né? Ou você quer, de alguma maneira, criar mais energia ou criar uma coloração específica para um track. Por exemplo, em compressão paralela, você pode trabalhar com o limiter para ser o destruidor de som no sinal em paralelo, né? E quando você soma com o sinal original, você vai ter uma massa de RMS somada ali no som original. Enfim, é muito assunto para a gente falar, eu vou tentar dar uma compactada aqui. Beleza, o quarto ponto aqui, todo compressor comprime igual, né?
Às vezes você acha assim, eu vou usar esse compressor ou esse, tá comprimindo, comprimir é comprimir. Na verdade, não. E não por dois motivos. O primeiro motivo é que existem arquiteturas de compressor diferentes, né? A gente sabe muito bem. Alguns compressores são meio, entre aspas, digitais ou neutros, assim, que não visam nenhuma representação de equipamentos analógicos. Mas quando você pega, hoje em dia que é muito comum, várias emulações de compressores, né? Você pega aí um compressor da SSL, um compressor da Neve, enfim, qualquer tipo de compressor, cada um tem uma arquitetura. Você tem compressores VCA, você tem compressores Opto, compressores FET, compressores Vari-Mil, enfim, você tem vários tipos de compressor onde cada um tem uma característica específica e por isso eles não comprimem de forma semelhante. O funcionamento regem a mesma filosofia, porém o resultado final é diferente. E isso pode agregar qualidades diferentes para a sua música, tá? E a outra coisa também que a gente deve ficar sempre ligado, e é um dos pontos-chave que eu trabalho na minha filosofia de compressão, inclusive tem um dos aspectos que eu comento, tá lá nesse vídeo de Mindset de compressão, corre lá para assistir depois desse vídeo aqui, que é o seguinte, o compressor ele não reduz a dinâmica e deixa o sinal ileso, a gente tem sempre efeitos colaterais, e o efeito colateral inicial que a gente percebe da utilização de compressores é a alteração do shape do som. Eu falo isso nesse vídeo. O compressor altera o shape do som. Então, a forma como você comprime, a arquitetura que você utiliza e como você manipula os parâmetros de ataque e release alteram radicalmente o shape do som. E, inclusive, eu trabalho com esse efeito colateral a favor. Eu crio o som que eu tenho na minha cabeça pensando nesse mindset de compressão, utilizando ele a favor do molde que eu quero para o meu som, tá? Então isso aí é importante ficar bem antenado. Mas a questão chave é que os parâmetros de ataque e release afetam drasticamente e fazem com que o compressor tenha efeitos colaterais diferentes quando ele reduz a dinâmica. Beleza? E o quinto ponto aí, que é acho que o quinto maior erro que a galera que está começando a estudar comete é o seguinte: som bom é som comprimido, né? Porque a gente acha que todo som é porrada porque é comprimido. Eu mudaria essa frase. Na verdade, som bom é som bem comprimido, né? E bem comprimido no sentido de ser bem feito. Não significa ser um som muito comprimido, tá? A gente tem, por estética, vários estilos e até a sonoridade mais moderna tem bastante compressão por estética, tá? Só que a gente tem que ficar bem ciente que em muitos dos casos, esse som sobreviveria sem essa quantidade de compressão, tá? Então, o que deve ficar claro para a gente aqui é que o compressor, hoje em dia, ele tem essa função de redução de dinâmica, de controle, de te ajudar a controlar as amplitudes dos eventos de áudio ao longo da música, beleza. Só que a gente sabe também que o compressor é utilizado para criar cor, tá? E muitas vezes o que a gente sente nas músicas, né, com uma estética mais moderna, é principalmente a questão da cor, tá? Então, a gente deve ficar ligado. Um som bom é um som que é bem comprimido. Então, você tem que entender bem o que você precisa fazer com o compressor, como que você domina a técnica. Se você dominou a técnica, como que você parte para a questão estética, tá? E aí você estudar e você se desenvolver e treinar o seu ouvido, porque com o tempo você consegue comprimir os sons de forma mais agressiva, de forma mais forte, gerando menos efeito colateral ou deixando o som confortável de se ouvir. A dica que eu deixo para todo mundo que está trabalhando com processadores de dinâmica e compressores. Primeiro indicativo, se o som está magro, você está espetando o ouvido, o seu compressor passou do ponto. Então você errou, você já fritou a sua panela aí. Então fique sempre ligado. Se o som está irritante, se o som está magro, se o som está sem pressão, certamente você comprimiu demais, tá? Você pode ter sons mais comprimidos, mas você tem que entender qual que é o efeito colateral que esse compressor está provocando no seu som e como que você minimiza esse efeito colateral para dentro do compressor, tá? Quem quiser estudar mais a fundo essa questão toda de compressores, dinâmica, eu ofereço 2 opções de curso. Tem muita gente que faz aqui, que me acompanha aqui no canal que faz, que é o mini curso AirScoping
Compressão Criativa, onde eu abordo toda essa questão aqui, detalhada em muitos exemplos, com mixagens práticas, e tem também o curso completo online, AirScoping, Mixagem e Teoria de Áudio, que inclui esse módulo completo de compressão e dinâmica e tudo relativo a controle de dinâmica também. Basta entrar no meu site, que é o nandocostamusic.com/cursos online, tá? Nesse meio tempo, corra lá, assista o vídeo aqui no canal sobre mindset de compressão e também de limiter. A gente se fala em breve aí. Um abração, inscreva-se no canal, marque aí no sininho para receber as notificações, deixa o like, já já a gente está de volta com mais vídeos. Valeu!